Olá, é, bom, é, eu escolhi um tema para a gente conversar hoje, que é um tema que tem chamado a minha atenção e eu queria compartilhar de uma forma simples e bem direta, tá bom? Oi, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lígia Franklin de Oliveira, da Terra de Rudá, coordenadora. Então, vocês sabem, né, que a gente pode fazer o mapa astral, o mapa astrológico de qualquer pessoa, de qualquer evento, de situação, de uma empresa, de uma cidade, de uma nação, não é? E o mapa astrológico, ele vai sempre nos esclarecer sobre os recursos, né, e sobre as dificuldades daquela pessoa ou sobre o que a gente fez o mapa, né, de quem é aquele mapa. Nos dá um panorama da constituição daquela pessoa, ou daquela situação, ou daquela empresa, enfim, daquele evento, né? E eu desejo compartilhar, então, gente, com vocês, algumas das minhas observações sobre o mapa astral do equinócio da primavera, que aconteceu no dia 22 de setembro, último agora, né, que nos traz informações exatamente sobre o período da primavera aqui e do outono lá no hemisfério norte, que vai durar 3 meses, como todas as estações. Lá na Terra de Judá, eu acho que quem nos acompanha, teve junto conosco, né, sabe que nós ainda estamos celebrando o nosso rito equinocial, como nós chamamos, que dura 7 dias. Começou nessa segunda-feira, vai até amanhã, domingo, e no dia 22, que foi na quinta, a gente fez uma meditação bem forte, que eu gostei muito, em função exatamente dessa passagem, né, de estação, que é mediada pela qualidade da luz que chega aqui para gente e que estimula certas experiências que são inerentes à vida, né? Por isso que na Terra de Judá a gente faz tanta questão de marcar essas datas. E aí, fazendo parte desse processo, eu percebi que eu precisava conversar com vocês sobre o assunto que eu estou trazendo hoje aqui, né? Então, esse mapa astrológico do equinócio, né, de 2022, daqui do segundo semestre, ele vai nos revelar o seguinte, gente. De um lado, nós temos uma força, né, que vai estar vigorando então esse mapa, só relembrando, durante o período da primavera todo. E outras coisas vão estar acontecendo também e se misturando com essas energias, né? Mas esse é um aspecto importante, por isso que eu quis trazer para vocês assim, né? De um lado, nós temos uma força astrológica, né, ao longo desse tempo, muito potente mesmo, muito forte, que favorece o aspecto pragmático, racional e objetivo nosso e das coisas da vida, né? Vai favorecer a atualização do aspecto gerencial e administrativo, digamos assim, das situações, a organização e até os aspectos burocráticos e documentais, os documentos, sabe? Para otimizar estruturalmente os nossos afazeres, para que esse lado prático, pragmático, objetivo possa acontecer de uma forma melhor, né? Mais organizada. Isso porque no céu do equinócio, né, se formou um grande triângulo aqui no hemisfério sul, em signos de terra. Nós estávamos com Vênus em Virgem, Urano em Touro e Plutão em Capricórnio, fazendo um triângulo bem grande no signo de terra, que é uma força exatamente ligada com a realização objetiva das coisas. Essa potência de organização e de realização, então, vai estar constelada na alma de cada um de nós também, sendo interessante a gente aproveitar isso, né? O que a gente precisa organizar e o que a gente precisa realizar objetivamente, que é importante, às vezes coisas que a gente andou aí postergando, aproveitar esse impulso energético que está dentro da gente e está no entorno também, né? Mas, por outro lado, o que eu queria muito, que me chamou a atenção também, é a gente saber que
esse céu astrológico, esse mesmo céu, né, ele se apresenta com um número pouco comum, por ser um número grande, de planetas retrógrados, sabe? Planetas retrógrados. São 6 planetas retrógrados ao mesmo tempo. Essa simultaneidade, né, e esse número 6, a gente considera em astrologia um número grande que não é tão comum de acontecer assim. E a gente vem reparando, né, gente, quem tem nos acompanhado, né, que os tempos que a gente tem vivido desde 2020 estão sendo muito marcados por situações astrológicas que chamam bastante atenção, né? Bom, quando um planeta está retrógrado, o que eu vou explicar para vocês? É um movimento aparente, mas isso tem um significado. Quando um planeta está retrógrado, há uma há uma imantação de situações marcadas pela manifestação desafiadora da energia daquele planeta. É isso que o planeta retrógrado significa. Mas por quê? Né? Surgem situações que desafiam, quer dizer, pressionam de alguma forma a experiência ligada à força daquele planeta. Exatamente porque no período em que o planeta fica retrógrado, todos nós, seres humanos aqui na Terra, temos a oportunidade de recuperar ou de quitar, quer dizer, de recuperar ou de quitar os débitos que nós possuímos no nível pessoal e no nível coletivo em relação à energia expressa pelo planeta que está retrógrado. É como se fosse a segunda época, tá? Como se fosse o período de recuperação de uma matéria. Segunda época denuncia a minha idade, né? Não existe isso, né? O pessoal jovem não sabe mais o que é isso, mas é o mesmo significado. É o que a gente está em recuperação, que aí vem as provas para ver como é que a gente fica, então, né? Essa pressão para enfrentarmos as dificuldades sobre esses assuntos acontece exatamente para que a gente possa desenvolver a capacidade de usar essa mesma força de uma forma integrada. Porque é isso que está faltando então, né? Em cada pessoa, pessoal, os desafios sempre possuem uma intensidade, uma abrangência de acordo com o tamanho do débito que aquela pessoa tem em relação a ela mesma, da manifestação do usufruto daquela força. É sempre assim. Tá? Então, por isso, o que cada pessoa vive diante de um trânsito coletivo, de um aspecto astrológico coletivo, é muito variável, porque está de acordo com o percurso de cada um, né? E não tem nada a ver, nem com sorte, nem com azar de ninguém. Né? É como sempre, são os processos de vida se constituem dessa forma. A gente vai sendo estimulado ao longo da vida a crescer, a se ampliar. E passa por testes e provas o tempo todinho. Essa que é a verdade. Bom, eu queria também lembrar a vocês, ou falar, que esses planetas já estavam retrógrados antes do equinócio, não é? Mas o evento recente do equinócio e a entrada nas estações relacionadas com as despedidas que são o outono, né? E com o novo, com o renascer que é a primavera, favorecem o avanço desses temas. Então é bom que a gente tenha consciência deles. Eu vou então falar com vocês sobre as forças dos planetas que estão retrógrados, né, de uma forma bem sintética, porque isso dava aí horas e horas de falação, sabe? Então, fiz a síntese da síntese, digamos assim, para que a gente possa estar mais atento no nosso dia a dia para o trabalho interior que a gente precisa fazer e exterior nesses 3 meses, né, da estação que se inicia agora, né? Mesmo que alguns desses planetas também deixem de ficar retrógrados ao longo desse tempo, mas porque o mapa do início da estação está sendo marcado por essa retrogradação tão intensa, tá? Então, os planetas que estão retrógrados, né, nesse mapa e que estão nos convidando nesse período são Mercúrio, Júpiter, Saturno, Plutão, Urano e Netuno. Bom, a gente tem aí, então,
bom que a gente perceba que a gente tem um planeta pessoal retrógrado, que é Mercúrio, né? Mercúrio fica retrógrado, na verdade, com muita frequência, viu? Mas ele está retrógrado nesse mapa, né? A gente tem 2 planetas que a gente pode chamar de intermediários, que são Júpiter e Saturno, que são intermediários exatamente em relação aos planetas transpessoais. E a gente tem 3 planetas transpessoais, que são aqueles que nos conectam com a vida, com V maiúsculo, tá, gente? Os planetas transpessoais, que a gente sai do nosso mundinho aqui para poder enxergar a nossa inserção na vida maior, né? E que são Plutão, Urano e Netuno, né? Essa distribuição quantitativa já fala para a gente sobre as características, de certa forma, daquilo que a gente precisa quitar nesse período, né? Tá bom? E, novamente, só quero sublinhar, quitar para quê? Não é para a gente ser bonzinho, não é para a gente ser uma pessoa legal. É quitar para que o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo se cumpra, né? Para que a gente não desperdice a nossa estada aqui no planeta. Bom, então eu queria trazer para vocês também daí o significado de uma forma, como eu falei, resumida, muito sintética, de cada uma das forças desses planetas, para que isso tudo fique bem claro, né? Eu sei que muitas pessoas têm uma intimidade com a astrologia, mas tem outras que não têm. Então é importante deixar o que a gente precisa, então, estar atento nesse período. Mercúrio, entre várias coisas, né, vai trazer para a gente a energia da articulação mental, né, e do uso da nossa palavra. Como é que a gente usa a nossa palavra? Como é que a gente se comunica? A nossa palavra traduz aquilo que realmente é a verdade que nos habita, do nosso ser, sabe? Traduz aquilo que a gente deseja expressar mesmo, né? E a nossa reflexão, a articulação mental, né? Mercúrio fala disso. Júpiter traz os assuntos ligados ao conhecimento, ao desenvolvimento do nosso conhecimento, a verdade e o foco, a determinação, sabe? Para a gente ficar focado naquilo que necessita dessa concentração dentro da nossa verdade e do conhecimento que nos ajuda a enxergá-la, né? Saturno nos fala do amadurecimento interno nosso e das coisas, e, portanto, da estrutura. Plutão é uma força completamente ligada às experiências de morte e renascimento e, portanto, de cura, para que a gente possa caminhar cada vez mais de forma íntegra. Urano, nosso amigo Urano, que é o regente da era de Aquário que se aproxima, traz os assuntos fortíssimos de transcendência, da gente ir além, da liberdade e do olhar coletivo. E Netuno traz com ele o assunto que a gente precisa avançar, ligado ao aprofundamento em relação a qualquer coisa, da gente não ser superficial, da gente aprofundar. Nos traz o estar a serviço do espírito e, por isso, a experiência daquele amor que é universal, que a gente chama de compaixão, no sentido da gente perceber que o outro, a outra, é como nós, possui dificuldades e maravilhas como nós possuímos, e que a gente precisa olhar para todos os seres a partir dessa, vamos dizer assim, desse amor que é de compreensão, de receptividade em relação ao outro. E que isso para nós é um grande desafio. A gente vive, eu acho que se a gente fizer a síntese da síntese, né, eu sempre digo isso, de nós estarmos aqui, seria o aprendizado desse amor. E aí não é para a gente botar florzinha agora e achar que a gente tem que conquistar esse amor nesses 3 meses, não é isso. É ir avançando, é ir trabalhando dentro de si, assim como todos os outros aspectos que eu acabei de falar. A gente pode pensar assim, nossa, isso é demais, é mesmo, né?
Só que é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Tudo isso que eu falei, sabe? Agora, é isso mesmo porque eu acho que é só a gente olhar com honestidade para a cara que o mundo está. E esse mundo foi criado e é criado por nós diariamente. Então, a gente compreende, eu acho, por que vem uma coisa tão intensa de convocação, digamos assim, de trabalho, que está se processando, né, nos últimos tempos, e que essa retrogradação toda simultânea representa. E a verdade, pessoal, é que nós não temos tempo para nos apequenarmos mais, sabe? Porque eu acho também que todo esse trabalho tão grande também quer dizer assim, olha, vocês têm a potência. Vocês têm a potência da fonte primordial dentro de vocês. Então não pode se apequenar, não, sabe? Essa potência, é claro, que na maioria de nós está represada, né? Por isso, exatamente, o mundo tem essa cara que a gente percebe, e muitas vezes a nossa vida não está correspondendo à potência que a gente tem, né? E daí a necessidade desses aspectos astrológicos se constelarem, né, no céu. Né? Se não tivesse necessidade, eu acho que eles não se constelariam dessa forma. Então, fazendo parte, né, desse processo de transição planetária, né, que diz respeito a todos nós que estamos aqui nesse período, né, o céu está falando da nossa, não do nosso apequenamento, mas da nossa ampliação dessas experiências. Aí eu vou repetir as experiências trazidas pelos 6 planetas para ficar isso bem vivo dentro da gente, tá bom? Articulação mental, o uso da palavra, o conhecimento, a verdade, o amadurecimento, a estrutura, os processos de morte e renascimento e, portanto, de cura, a liberdade, ir além, transcendência, o olhar coletivo, o aprofundamento em nós mesmos, sobretudo, mas em tudo que a gente vive, o estar a serviço da vontade do Espírito, e a gente precisa então descobrir qual é essa vontade, não é? E o olhar compassivo que possa ser ampliado. São 3 meses de exercício diário, pessoal, no nível, né, da nossa vida, que é o que a gente precisa fazer para contribuir para o coletivo. E esse é o mandato do céu. É exatamente esse. Bom, eu acho que a gente precisa compreender isso, não como uma curiosidade astrológica, sabe? Mas como uma necessidade da anima mundi, da alma do mundo, para que cada um de nós possa assumir a sua parte, sabe? E que a gente se dê conta, na verdade, da nossa importância, né? Nós somos importantes para o equilíbrio da vida. A gente não pode também se apequenar em termos da nossa responsabilidade, né? Então, eu acho bem importante comentar também que, em vez da gente ficar desanimado, né, quando a gente vê tanto trabalho pela frente, isso é válido para qualquer momento da vida, nós podemos sim escolher ficarmos muito animados e animadas, né, por percebermos que a nossa vida tem muito assunto, né, e tem muitas possibilidades diferentes a serem conquistadas, tá? E esse olhar também sobre a importância da gente estar aqui para o nosso desenvolvimento e para a contribuição, sabe, com essa obra divina da fonte primordial que nós somos, que o planeta é, que o cosmos todo é. Então, nesse sábado, o primeiro dessa primavera e do outono lá no hemisfério norte, eu quero trazer o meu abraço, mas uma certa provocação, para que a gente viva esse período com tudo isso bem claro, dentro do coração e dentro da nossa mente também. Tá bom? Quero agradecer muito a companhia, como sempre, é muito boa, desejar um belo fim de semana e vamos em frente, a gente vai se encontrando ao longo do caminho, tá bom?
Beijo, beijo. Obrigada pela presença aqui.